Boa tarde a todos e todas. A terceira Mostra Brasil Afromoda, Minas é o Mundo, Africanidade e Brasilidade, surge do desdobramento da edição anterior, que ocorreu no ano de 2016, no qual foi identificado as necessidades e a demanda da cadeia produtiva da moda afro-brasileira, no cenário nacional e na cidade de Belo Horizonte. Essa mostra vem oportunizar um espaço de compartilhamentos de saberes e sistematização teórica, metodológica, de conhecimentos e práticas advinda das mestras, dos povos de comunidades tradicionais, produtores, criadores e acadêmicos, inserido em prática da extensão na área de moda. Nessa edição, iremos aprofundar o debate a partir de dados e conceitos discutidos na edição anterior. Essa mostra terá caráter de capacitação e qualificação no setor da moda afro-brasileira, contribuindo na formação de propostas indicativas, políticas públicas e culturais. Boa noite, gente. Fátima não falou ali não, gente, mas ela é a Fátima Negrão, presidente da ANAMAB desde 2017. Para quem não sabe, né, para quem não estava aqui ontem, eu, Fátima Goya Lopes, de Salvador, Graça Santos, Brasília, de Distrito e Federal. Edson Luiz, de São Paulo, fundamos no ano de 2018 a ANAMAB, Associação Nacional da Moda Afro-Brasileira. Essa demanda nasceu na segunda Conferência Nacional de Cultura, quando eu conheci Fátima, eu fui para a setorial de moda, já era delegada aqui em Belo Horizonte, né, delegada do Estado, e aí eu fui me inscrever para setoriais e ia me inscrever para a setorial de africanidades, né, não, afro-brasileira, quando, de repente, dei de cara com a setorial de moda, falei que beleza, o Ministério da Cultura acordou, está entendendo moda também, né, moda como cultura. E aí eu me inscrevi, era um processo bem drástico, assim, de inscrição, tinha que ter entidades da área de moda, fundações, ou que fosse, né, avaliando seu trabalho, certificando. Eu mesmo, já sendo delegada no estado de Minas, eu fui para essa setorial. E aí foi quando eu conheci Fátima, e lá nós sofremos N racismos. Foram né? diversas abordagens bem significativas. Até de macaca fomos chamadas, mas enfim. E negaram a moda afro-brasileira, e de lá não conseguiu se construir uma setorial, porque, né, pessoas lá discordaram de eleger a setorial ali de moda, alegando que não tinha uma representatividade suficiente. E aí se construiu o primeiro Seminário Nacional de Moda, que aconteceu na cidade de Salvador quase um ano depois. E aí a gente foi para lá, e lá a gente se deparou com outras mulheres, né, algumas que a gente não conhecia, como, por exemplo, Célia Sampaio, né, a dama do reggae, Maranhão, que é enfermeira, mas também faz moda. A gente se deparou com elas e outros nomes. E aí Célia também se agregou, né? Ela também faz parte da construção. Da ANAMAB, e ela representa a ANAMAB no Maranhão. Então, no Festival de Arte Negra de 2013, eu fui curadora de moda e cultura e manifestação cultural. E aí a gente já tinha uma conversa, né, Fátima? Os slides não estão passando, não. A gente já tinha uma conversa. Aroná, passa o slide. É pouco. Pode passando. Aí já tinha uma proposta lá da gente fazer um seminário de moda e economia criativa. A Ana já estava discutindo isso com a Fundação Cultural Palmares, que era o Cobrinha com o Júnior, né? Com o Júnior. Com o Júnior. Que assessorava o Cobrinha. E o Matheus também. E aí a gente construiu o primeiro seminário. A gente estava construindo um seminário de moda, estética negra e economia criativa. E aí, quando chega no Festival de Arte Negra, quando eu sou curador, eu falei, que chance aí, né? Vamos fazer a parceria agora com a Palmares via festival e vamos construir a primeira mostra Brasil Afromoda. E aí, pode passando, a gente construiu a mostra, fizemos esse desfile aí de abertura da mostra, quer dizer, do festival, ele abriu o festival, fizemos um seminário. E aí, quando foi? Isso foi em 2013. Quando foi em 2015, 2014, eu aprovei na Lei Municipal de Incentivo à Cultura a segunda Mostra Brasil Afromoda. Pode continuar passando, Ana. Segunda Mostra Brasil Afromoda. Essas fotos ainda é da primeira. As primeiros slides são da primeira mostra. Da primeira mostra. E aí a gente fez a segunda mostra,
E aí, em 2017, eu passei a presidência da ANAMAB para a Fátima, e aí estamos agora, né, a ANAMAB está, né, eu não estou no quadro de direção da ANAMAB, mas eu sou colaboradora, a ANAMAB está na sua terceira mostra Brasil Afromoda. Pode ir até o fim agora, Ana, devagar, professor. Ali tem uma pessoa muito, muito importante tá junto aqui para a gente aqui, anterior, né? Que é esse garoto aqui, ó, Natan. A gente ia colocar em memória, né? Ele morreu, se não me engano, no ano seguinte, né? Um grande artista, né? Street dance, né? Mas aquelas coisas, né? Que os racismos fazem com a gente, né? Matam os nossos jovens, né? Aí Natan tinha assim uma pessoa maravilhosa, né? Mas tinha assim alguns problemas existenciais, né? Que é comum na juventude, somente na juventude negra que é comum por causa dos racismos. Aí não temos mais Natan entre nós, mas a gente fez questão de colocar a foto ali de Natan ali, porque ele foi um dos modelos, né? Tanto a mostra de 2013 como essa aí de 2016, houve uma seleção de modelos para participar, fizeram capacitação com Haroldo Alves, importante dizer isso, né? Fizeram capacitação com Haroldo. Na segunda mostra, eu tenho que dizer também isso aqui, Haroldo não queria incluir modelos plus size, não queria de jeito nenhum. Aí falou assim, não tem moda, não tem produção para isso, de modelos. Não tem produção para isso, não queria. Aí eu peguei e abri para ele todas as marcas que iam participar, né? Na segunda não, foi na primeira, gente, no Festival de Arte Negra 2013. Aí eu abri para ele todas as marcas que iam participar e falei para ele aqui, ó, 90% dessas marcas vestem plus size. A moda afro-brasileira é inclusiva, é uma moda de muita qualidade e é inclusiva, então vai ter que ter, sim. Ele falou que não tinha público, não tem havia mercado para moda plus size. Não tinha consumidor para moda plus size, somente se tratando de moda afro-brasileira. Gente, eu não estou falando mal de Haroldo, não. Essa é a visão das pessoas que trabalham com moda, somente trabalham com modelos, né? Essa é a visão. Está aqui a nossa modelo ali plus size, né, Luciana Luanda? É fácil? Pois é, então essa é a visão. E a visão dele não era diferente da visão do colonizador. Não era diferente, né? Mesmo sendo um homem negro. E aí a gente pediu para incluir, com certeza passou algumas imagens aí, né, plus size. Pode passar, Ana. Aí, né, peças lindas, trajes lindos. Aí tem acessórios e roupas, né? Esse acessório é do artista que muita gente conhece na cidade de Belo Horizonte, que é Vander Marcílio. Pode passando. Aí também aqui no pescoço também é Vander Marcílio. Ali está um traje de candomblé, que foi quando a mostra se iniciou assim. Ela se inicia com Nath Russo tocando violino e entra uma mulher, né, trajada né, vestida para Oiá, vestida de Oiá, e termina na alta costura. Novamente, quando vem a alta costura, vem a mulher novamente, porque o traje de nossa tradição de matriz africana é alta costura. Não dá para ver a minha figura, mas percebe-se. Isso, aí é Fátima e Graça Santos. Pode passar, Luana. Aí é aqui no mundo, né? Dá para perceber aqui, sentadinhas aqui. As peças que estão no estofado é da Goya Lopes. Ela fez especialmente para vocês podem ver que essa tecido aí é o mesmo tecido da identidade visual da ANAMAB, né? Então a Goya fez a identidade visual, né, que é ela que faz, e depois ela fez o tecido, e aí ela deu de presente o tecido, só que a gente esqueceu de trazer, porque ele geralmente fica comigo, que a gente sempre coloca nas atividades da ANAMAB, a gente coloca esse tecido esforrando a poltrona. Pode passar. Aí também, olha, a gente também tem aí, né, ali a Salamandra, que vai estar conosco aqui, fazendo oficina de carimbo, mas a gente tem ali Maria do Carmo Valério, né, a grande mestra, né, mais de 40 anos na praça com produtos de beleza, né? Ela era formada, né, em química. E ela estudou a pigmentação, foi em África, estudou a nossa pigmentação e desenvolveu uma linha de cosméticos que atingia todos os nossos tons de pele, até a pele clara, que ela contou que é obrigado, né? As pessoas são obrigadas, quando trabalham com produtos de beleza, a atingir todos os tons de pele. Eu não vejo assim
que esse é obrigado mesmo não, porque a gente vai procurar coisa para os nossos tons de pele na área de estética e não achamos. Mas ela falou, os meus cakes, meus produtos vão até a pele clara, que é obrigado sim, é uma regra da linha de cosmético. Aí eu falei, não vi isso não. E Maria do Carmo Valério fez a passagem, se não me engano, em 2021, né? Acho que foi 2021. Não, foi ano passado. Foi ano passado? Foi ano 2022 passado. ela fez a passagem. Então, também em memória. Só que a mestra a gente teve chance, né? Ela foi homenageada aqui nesse museu mesmo. A Ana Mab costuma, em todas as mostras, essa é que não tem isso, mas a gente estava na primeira e na segunda mostra. A gente fez uma seleção de algumas mulheres a serem homenageadas, e Maria do Carmo Valério foi uma das homenageadas. Não sei se está aí, tem uma foto dela aqui recebendo a homenagem da mão da gestora, ela que era a gestora muito positiva, ela trazia uma energia muito boa para as pessoas. Isso, ela é uma pessoa maravilhosa. Então, tem uma foto dela aqui recebendo da mão da gestora anterior, que era Marta Guerra, a homenagem. Pode passar, acho que acabou. Não. Não, ainda é o Mercado da Lagoinha, porque essas imagens aí, algumas são do Mercado da Lagoinha. Aí, gente, é a banda Black Art, é a banda do clipe, né? A Black Art cedeu para a gente essa música autoral deles. Alguns da Black Art participaram do clipe e a gente filmou, né, na época, aquele clipe anunciando a mostra no Mercado da Lagoinha. Na época, aquele clipe foi um boom, viu? Ele rodou o Brasil afora, aí para fora, e até para fora do Brasil, e as pessoas elogiavam e mandavam mensagem, enviam nas redes, ligavam para a gente. Foi um boom, né? Né, Virgínia? Que estava lá, quem mais que está naquele vídeo? Virgínia, aqui só Virgínia. Então, ali a gente mostrando as pessoas aqui de Belo Horizonte, as marcas daqui, e a gente fez aquele clipe. Aí a nossa querida Zaica, né? Ali. É a Zaica. Tudo isso no Mercado da Lagoinha. Pode ir. Encerrou. Então, eu quero aqui, agora, nesse momento, anunciar a palestra, né? Africanidades e Brasilidades. A influência da diáspora africana na formação da cultura brasileira. A palestrante é Nila Rodrigues Barbosa. Possui graduação em História pela Universidade Federal de Minas Gerais, em 1992, mestra em Estudos Étnicos e Africanos pela Universidade Federal da Bahia, 2012, aperfeiçoamento em Cultura e História dos Povos Indígenas, fundadora da empresa de consultoria Patrimônio e Etnicidade. E, para mediar essa conversa, eu, Makota Kisandembo, né, diretora de Políticas de Reparação e Promoção da Igualdade Racial da Prefeitura de Belo Horizonte desde 2016, e design de moda. Nila, pode vir para cá. Fátima, muito obrigado, viu? Boa noite. Ainda é tarde? Porque está tudo escuro, né? Cadê a apresentação? Gente, primeira coisa é agradecer a Ana Mab, na presença de Makota Kisandembo e na presença dessa maravilhosa dona do Empório Afro, né? Você, querida, Fátima Negran, está sendo muito educativo para alguém que não tem um pingo de vocação ou de dom, né, para ser designer, mas é sempre muito gratificante ver a criação e a criatividade, né, da moda afro-brasileira, que eu, inclusive, uso bastante, sempre que possível. Aliás, o meu guarda-roupa já está muito mais para a moda afro-brasileira. Bom,
para além, né, de agradecer a Anamab esse convite para essa terceira mostra, agradecer especialmente como amiga a Makota Kisandembo, né? Com ela eu aprendo muito e tudo que eu vou falar aqui é ensaio muito em cima de conversas que a gente tem, de participações conjuntas que a gente tem, né? Então, assim, essa mulher aí é um poço de conhecimento, assim, mas é muito mesmo. Então, a gente senta com ela 20 minutos, já tem, assim, um texto, 2 textos, 3 textos para escrever, porque muito do que ela faz é questionando, né, do que ela fala, né, e algumas das coisas que ela escreve são questionando muito o que a gente já tem. E são coisas que, na verdade, deveriam ser óbvias para pessoas negras. E não são. Né? Então, assim, o que eu vou falar aqui é um pouco esse ensaio. Geralmente, também, todas as chamadas que essa Makota Kisandembo faz para mim, normalmente são desafios. Né? Então, quando ela me mandou o tema dessa palestra, eu comecei, aí vou falar essa palavra, porque é muito o que vocês da moda afro-brasileira fazem, eu comecei a tecer algumas coisas em cima dessas coisas que vocês tecem, né? Pensando que moda afro-brasileira não é só uma roupa para vestir, né? Ela fala, e quem veste diz também, né? Bom, a ideia aqui é estar vendo a influência da diáspora africana na formação da cultura brasileira. Pode passar, por favor, querido. À vontade, Makota. Então, primeiro, né, a gente precisa... Historiador tem dessas coisas, viu, gente? Tudo tem que definir, tem que falar de onde tirou, de onde que vem. Então, é isso. Primeiro, é preciso definir, né? O que é africanidade, o que é brasilidade. O que é africanidade? Né? Oficialmente, em termos de dicionário, né, africanidade é o caráter do que é ou de quem é africano. Né? E brasilidade, de acordo com o dicionário, também é algo parecido, caráter do que é e de quem é brasileiro. Tem brasileiro aqui? Tem africano aqui? Mesmo? É isso, sabe, gente? É isso. Se você vai falar do caráter do que é o seu ser, né, é um pouco difícil, né? Se você pensar qual o caráter de ser brasileiro, né? Qual caráter? O que compõe isso, né? Aí você fica procurando, aí de repente você pode cansar. E aí você vai naquelas coisas, né? Que você aprendeu na escola, aquelas coisas que você aprendeu na universidade, aquelas coisas que você vê nas novelas da Rede Globo, né? Então, nada disso responde àquela falta de resposta que você teve a hora que te fizeram essa pergunta. O que é ser brasileiro mesmo? Pode mudar, Ana, por favor. Então, se a gente procurar uma definição hermética, né? Brasileiro é isso, a gente não acha, né? Mas africano, a gente acha o que é ser africano, gente. A gente pode começar pela história, a gente pode começar... como que começa mesmo? Como é que a gente começa a aprender a história da África mesmo, gente?
na escola, né? Os meninos, não é isso? Aprendem como é importante a história da África e tal, não é isso? Só, não é isso? Eles aprendem direitinho. Mais ou menos, né? Isso a partir de 2003, mais ou menos, você sabe o que é ser africano. Na escola. Mas se é um menino de candomblé, né? Ele já sabe, ou se é um menino que tem ligação com alguém de reinado, de congado, se é um menino que é do hip hop, se é um menino que é de favela, alguma noção do que é ser africano, ele tem. Então, quando a gente aprende o que é ser africano, a gente aprende pelo viés do racismo. Porque quando nos chamam, como chamaram Fátima, Macota e outros de macaco, numa reunião nacional sobre moda sobre moda, em que a moda afro-brasileira se colocou, né? Quando se coloca o racismo, ele é em relação à origem africana nossa. Né? Nossa, por causa do nosso fenótipo. Então, africano você consegue definir. Brasileiro já fica difícil. Por quê, gente? Há essa permanência, a essa positividade e a esse protagonismo africano para se colocar Brasil, para se fazer Brasil? Historicamente, não. Raramente, culturalmente. Né? E olha que tem muita coisa que se diz de Brasil que é africano. O que seria aí, por exemplo? Que teria a ver com essa questão da nossa origem africana, né? E uma África subsaariana, né? Onde que é? O que é que vem, por exemplo, em termos de cultura? O que vem? Vem samba? Isso tem a ver. Por quê? Porque é movimento de corpo, né? Isso é coisa daqueles ex-escravizados que foram libertados, que ocuparam cidades e foram expulsos da área urbana e subiram para as favelas. Tá. Não, mas tem branco no samba. Tem branco no samba. Também subiu o morro, foi lá aprender e descia e se dava bem. Lá embaixo, né? no centro. Bom, é possível definir africano, mesmo que seja, né, ou que tenhamos que puxar a existência do racismo em cima dessa origem africana. Mas, na verdade, a origem africana está no mundo. Os seres humanos nasceram naquele continente e se espalharam pelo mundo. Né? Mas isso a gente não aprende. Então, como a gente não aprende, quando vai construir Brasil, né, ideologicamente, politicamente, culturalmente, o máximo que se consegue é falar: houveram escravizados, houveram indígenas, né? Mas o Brasil é a mistura disso tudo, mas continuam acontecendo portugueses e a perspectiva da origem portuguesa para o mundo. A perspectiva da origem africana para o mundo não tem. A perspectiva da origem indígena do Brasil para o mundo não tem. Né? Então, hermeticamente, né, uma coisa fechada do que é Brasil, a gente não consegue. Mas será por que a gente não consegue falar brasilidade? A gente não consegue definir, né, exatamente o que é, aquilo que é brasileiro ou aquele que é brasileiro. Pode mudar, Ana? Então, pode mudar de novo. Mas, se a gente pensar a partir da realidade histórica, política e cultural, né, dos lugares de africanidade e dos lugares de brasilidade, talvez a gente consiga construir aquilo, o que é mesmo ser, o que é africanidade, o que é ser
o que é ter brasilidade, né? Será que a gente consegue responder se a gente passar da questão histórica para a questão política e cultural, para a ação política, né? Será que a gente consegue fazer isso? Bom, vamos pensar. Tá, eu estou no Brasil, samba é uma referência. Eu estou no Brasil, religiosidade de matriz africana é referência. Eu estou no Brasil e arquitetura barroca é diferente. É uma diferença, mas também é uma referência. Né? Eu estou no Brasil e o congado, o maracatu é diferença. O afoxé, né? O Ijexá, tudo isso é referência quando eu penso em Brasil. Ok. Eu estou no Brasil e o fado é uma referência. Não? Ah, o fado não é uma referência. Tá. Eu estou no Brasil e a valsa é uma referência? Não é. Eu consigo pensar brasilidade a partir da contribuição cultural que aqueles que foram escravizados, chegaram aqui, decidiram não morrer e resistir. É a partir do que eles fizeram. Né? Essa brasilidade, ela está no lugar da produção cultural do ex-escravizado e dos seus descendentes. Por que ex-escravizado? Porque a condição de escravizado é só uma condição temporária. A resistência, o que, a partir da resistência, a ocupação do território, a construção de descendência, é isso que faz a gente... O que foi? Ele vai fazer... Né? É muito novo, mas você estava dizendo? Então, ela me desconcentrou todo. Ô, Nila. Não, tira. Acreditem se quiser. Ele mandou eu sentar do lado de lá para nivelar peso da imagem. Eu não vou nem falar nada. Diagramação, tá? Sou plus e não estou nem aí, tá? Então, quando a gente pensa em africanidades e brasilidades, a gente vê que isso tem tudo a ver se a gente considera o peso de africanidade em brasilidade. Aí a gente consegue definir brasilidade. Não fica essa coisa cinza, essa coisa pretensamente mestiça, mas que não é. Não tem, gente. Não tem essa mistura. Tem produção cultural, tem produção de raiz, tem produção identitária com cor, com origem nesse Brasil. Então, isso não é nenhum problema a gente pensar nas diferenças como contribuintes, enquanto diferenças, sem deixar de ser diferença, para uma brasilidade que é a nossa essência. Nada que se toca nesse país, em termos de produção cultural, algo que a gente possa pôr o dedo, né? Seja a religiosidade, seja a prática cultural do samba, da umbigada, tudo que você pensar em termos de referência cultural pesada no que diz respeito ao Brasil, na arquitetura, né, na própria história, nas nossas literaturas, né, principalmente o que vem
no oral para nós, tudo isso tem um peso enorme, né, com origem na produção cultural daquele que foi escravizado, resistiu e não voltou para a África, ocupou esse lugar. Então, aí, a importância de diáspora. Mas a gente tem que pensar a diáspora para além daqueles mapas que a gente vê quando aparece no Google, depois da gente digitar diáspora africana. Sabe, depois vocês pensem, façam esse exercício. Sabe o que aparece lá? A rota do tráfico de escravizados. Isso que aparece como diáspora. Mas isso é de antes, gente. O ser humano nasce em África e se espalha pelo mundo. Quando vem o tráfico e escraviza as pessoas lá e traz as pessoas para cá, isso é muito simples, eu vou falar isso muito simples para as pessoas todas que estão aqui. Ponham-se no lugar de quem é julgado para fora daquele navio, levanta o olhar e vê um território. Não vê o fim da própria vida nas correntes, no eito. Se fosse assim, não existiria quilombo. Quase imediatamente, ou quase antes até da chegada aqui. Quilombo tem que ser pensado, gente. Não vou fugir, sair para qualquer lugar e me assentar. Não, já estou longe, vou fazer. Não. Isso é pensado, isso é arquitetado politicamente. E para manter quilombo, para manter o quilombo aberto para qualquer um conseguir fugir e chegar, tem que ter uma estrutura. É uma ação política. Brasilidade, gente, só existe se ele é um conceito que compreende ou que seja africanidade em diáspora. É por isso que brasilidade a gente não consegue dizer de cara, porque tem muita coisa coordenando, tentando cercear o nosso pensamento imediato de quem somos. Pode mudar o anão, por favor. Pensemos, então, o que é diáspora. Né? O que é diáspora? Não é a rota do tráfico. Não pode ser isso. Diáspora é um fenômeno. Não é um acidente. Não é uma etapa da acumulação capitalista. É mais do que isso. Diáspora é um fenômeno de ocupação do território, que não é mais África, mas que, por eu estar aqui e resistir, conseguir fugir, eu posso reconstruir, reinventar outra coisa aqui. Mas o meu conteúdo é africano. São códigos. É preciso ocupar esse lugar com a cultura que eu tenho. Posso dialogar com outras culturas, e isso acontece, mas existem códigos africanos nesses diálogos. É expansão por todo o mundo. Olha o movimento negro, gente. O movimento negro brasileiro bebeu muito na resistência dos Estados Unidos. Resistência de quem, gente? Pretos. Que vieram de onde, gente?
A África é diálogo. É migração forçada e violenta. Sim, é migração forçada e violenta. Sim, mas é resistência. E é reinvenção em cima dessas resistências. De novo, só para nós aqui, porque tem ninguém aqui que não tem essa condição. Punha-se no lugar. Qual foi o quilombo, gente, que se fez só para construir barcos para voltar para a África? Que quilombo é esse mesmo? Alguém lembra o nome dele aí? Não tem esse quilombo, gente. É ocupação do território. O que é ocupar esse território? A gente ocupa esse território com o quê, gente? Com a nossa reinvenção. Mas a nossa reinvenção, ela tem uma matriz. Ponha-se no lugar. Não é só fugir, se esconder no mato, gente. É construção. É política e é ação política. Tem quilombo que se faz, que produz excedente, que negocia com a sociedade de onde vieram aqueles escravizados fugidos, mas não deixa de ser quilombo. E é principalmente, gente, isso a gente tem que pensar, todos nós que estamos aqui temos condição de ser, né, de novo, nos ponhamos em lugar. Construção de um arcabouço onde a descendência possa beber sempre que tiver sede. E esse arcabouço é o poço das identidades que a gente tem. Os escravizados não vieram de um só lugar. Existem diálogos, existem construções culturais. Vamos dar, por favor, Arona. Então, o que é aqui? Onde é aqui? O que é aqui? Aqui é diáspora africana. Eu vou falando aqui, se vocês não concordarem, vão falando, por favor. O que é aqui? Aqui é diáspora africana. Onde é aqui? Aqui é Brasil. Que isso? Macota. Eu falo aqui, ninguém falou nada. O que você está falando aí? Você disse que aqui é o quê, Macota? É. Onde é aqui, gente? Aqui é África, Brasil. Aqui primeiro é África. Primeiro é África aqui, Macota. É Brasil depois. É. Qual a cultura, né? Qual cultura é a nossa? Quem se reinventa aqui? A quem nos referenciamos aqui? Pode mudar, por favor, Arona. Gente, o que eu trago aqui, como eu levo em vários lugares, é ensaio e é provocação. Então, sou grata por me escutarem e estou disposta ao diálogo, se assim vocês quiserem. Não vai dar para equilibrar o peso, não. Você quer que eu fique do lado de cá também, Marquete? Vai equilibrar o peso assim? Vai ficar eu e o lado de cá, vai equilibrar o peso, né? Bom, gente, agora vamos estar aberto ao diálogo. Quer que volte a uma tela? Já voltou? Ah, a tela do
o que é aqui, onde é aqui. Então, Cida, o microfone é seu, pode vir. Você pediu para voltar a tela, Cida. Aqui, tá gravando, pode vir. Tá gravando. Sobe. Fica à vontade, Cida. Não vai não. Fica à vontade. Obrigada. Ô, gente, boa tarde. Boa tarde. Então, eu pedi para voltar essa página, porque ela é uma provocação muito, muito interessante. Eu gostei muito dessa página, porque ela é isso. O que eu fiquei pensando foi nisso. Ela nos faz pensar e repensar um tanto de coisa. Então, eu acho que manter ela aí vai ser legal para ir fomentando a discussão. Foi isso. Mas eu quero voltar depois para discutir. Pode subir aí. Já começou. Então, eu fiquei pensando, quando ela perguntou assim, qual é a cultura a nossa? Eu falei que é a cultura brasileira. E eu acho isso. Eu acho que a cultura, né, da qual nós estamos inseridos nela, é a cultura brasileira. Nós fazemos parte dessa cultura, mas é a cultura brasileira. Sabe, assim, eu não consigo entender, não tem uma separação, ainda está tudo misturado, é tudo junto e misturado. E acho que a gente tem também eu fico tentando entender isso um pouco. Eu sou do movimento negro há 500 anos, desde que eu me entendo por gente. Aliás, eu acho que a gente começa a se entender, eu comecei a me entender por gente no movimento negro, quando eu entrei no movimento negro. Porque até então eu era o mosquito do cocô do cavalo do bandido. Né? Aquela coisa que você não é nada. Você não é nada. E depois que eu entrei no movimento negro, que eu comecei a me entender enquanto gente, enquanto ser humano. Né? E aí, hoje eu fico pensando assim, que foi muito bom, foi muito importante, é muito importante a existência do movimento negro, a discussão de africanidade, a discussão de Brasil, né, de cultura afro, mas eu acho que a gente também, a gente trabalha muito com uma África idealizada, com uma África romantizada, sabe, assim, muito, sabe, assim, muito acima como super-humano, assim. E eu acho que não, sabe? Eu acho que tem uma humanidade com toda a sua, né, com o seu lado bom e o seu lado ruim, sabe? O seu lado, sei lá, sabe? Assim, e nós somos assim. Nós não somos super, nós somos humanos com os nossos paradoxos e assim. E estamos inseridos numa cultura brasileira e aí eu digo isso porque é a dominante, sabe? Assim, nas escolas, em todos os lugares, nos meios de comunicação, sabe, nos meios religiosos, a nossa cultura é uma cultura brasileira. Que é isso, assim, que é um tanto de coisa ao mesmo tempo agora. É isso. Alguém mais? Gente, vocês vão ficar caladinhos, ninguém vai falar nada? E a professora ali? É Cat Luciana. Está pensando? Bom, eu discordo de como você pensa. Eu discordo totalmente de Cida. Tá? Eu não enxergo brasilidade nenhuma aqui. Né? Toda vez que eu tento procurar essa brasilidade, eu não a encontro. E toda vez que eu procuro a africanidade, eu encontro em todos os lugares. Tá? E mesmo com essa presença do colonizador até os dias de hoje, tentando, né, enfiar para a gente garganta abaixo, mas eu não encontro, porque tudo que se vai dizer, que vai fazer, a gente consegue visualizar a África ali. E aí, quando a gente chega no território, né, da tradição de matriz africana, isso se torna enegrecidamente, né, porque a gente faz uma viagem, uma vivência atemporal. Esses dias a gente passou por uma experiência, estávamos eu, que é de Fátima, Luciana Luanda, Nila, e aí a gente fez um comentário sobre Exu. E aí Fátima disse, espera aí, vocês não estão entendendo Exu, não? Exu é atemporal. Né? Exu é o ontem, o hoje e o amanhã. E isso é a África. Né? Então, a gente percebe, dentro desse território de matriz africana, que a gente não vive no passado, mas que a gente vive no passado. Que a gente não vive no presente, porque a gente vive no futuro, mas a gente vive no presente.
Então, eu não enxergo essa brasilidade, não. Que nem um termo que está passando aí por Belo Horizonte, o estado de Minas, que é esse tal da afromineridade. Onde é que tem mineridade no nosso ser mineiro? Se tirar a africanidade do nosso ser mineiro, sobra nada. O modo de falar e de ser, até de a gente falar assim, ó, você vê, onde você vai? Sabe se nós passavas? Né? Só nós mineiros que entendemos isso. Fátima, sabe se nós passavas? Sabe se nós passavas? A Fátima, na morta de 2000 sabe se nós passavas? A mostra de 2014, de 2016, a Fátima foi curadora das marcas que iam ou não participar da mostra. E aí tinha uma marca que ela não conseguiu ler. Aí ela falou assim, mas agora tem uma marca aqui que eu não li. Não consegui de jeito nenhum. Eu falei assim, ó, pra você ver, você não sabe? Ela, o quê? Eu falei, ó, pra você ver, você não leu? Ela, como? Eu falei, a marca chama ó, pra você ver. Olhe para você ver. Isso tudo, gente, são marcas aqui da linguagem do povo banto, que vai mudando, assim, que muda as tonalidades, as coisas. E a gente tem muito isso dentro do Teia de Candomblé Angola. A gente fala uma palavra jurando que ela é aquilo, quando a gente vai ver na origem da palavra, ela não tem nada a ver com aquilo que a gente está falando, mas quando você vai pegando a sonoridade do falar rápido ou do falar devagar, dá exatamente aquilo que passou por nós. Então, eu não enxergo brasilidade, porque eu acho que eu não tenho nada desse colonizador, a não ser um nome que ele me deu, mas esse nome que ele disse que me deu, eu já sou, né, a Macota Quissandembe, Fafomi, Agbolá. Então, sinto muito para ele, tá? Ó, beijinho nos dois ombros. Já quer falar, Luciana? A Tarona está se inscrevendo. Marca, nós temos muito o que falar, né? Somente por aquele coletivo nosso lá. Tem o peso, né? Tem o tal do peso, né? Entendi, tem o tal do peso. Eu achei interessante e penso que a fala da Macota é complementar, né? Sobre a explanação da Nila. Mas aí eu também fico... Não, porque tem o peso, né? Tem o peso, né? Tem o peso da imagem. Agora pesou bem. Né? Porque, poxa. Mas, assim, pensando na explanação, né, que a Nila fez, que eu achei muito interessante, da gente pensar mesmo essa africanidade. E aí eu falo de um dos territórios, né, os quais eu transito, que é justamente a sala de aula. Como que a ausência, né, ainda essa ausência, o tanto que querem o tempo inteiro nos negar. Por mais que nós tenhamos a lei, nós temos várias representações, nós temos várias situações educativas, mas no ethos, né? No ethos de cada sujeito, de cada menino e menina estudante, isso ainda é negado. E aí, quando a gente vê essa representação através das nossas vestimentas, através dos nossos turbantes, isso fica muito latente e, mesmo assim, ainda há um estranhamento. Eu queria muito que você comentasse um pouquinho sobre isso, sabe, Nila? Sobre esse estranhamento, esses desafios que a gente ainda encontra, sabe, nesse território da educação. Queria que você comentasse um pouco sobre isso, mas muito a partir desse viés mesmo da moda, como um fator crucial para a nossa identidade.
Bom, aqui já tem 3, né? Contando com a Luciana. Cida falou, você falou, Luciana falou. Daqui a pouco. Então, gente, a gente tem que pensar nessas provocações que eu coloquei aqui. Pelo menos a minha ideia era essa, da gente reparar um pouco nos paradoxos da nossa própria produção, né? Quem escreve, quem costura, quem é designer, quem é tudo isso numa pessoa só. Eu, particularmente, estou exatamente nessa encruzilhada de ter certeza de uma brasilidade, né, construída em cima de um Brasil imaginado por homens brancos, héteros, pelo menos autodeclarados héteros, principalmente em momentos de ditadura, né? No meu livro eu falo isso. A criação do patrimônio cultural é uma recriação do Brasil no período da ditadura de Getúlio Vargas, né? Não tem esse Brasil, não aparecia esse Brasil muito preto, né? Em diálogo muito forte com a produção cultural indígena. Não tinha esse Brasil na época da construção do patrimônio cultural, gente? É claro que tinha. É lógico que tinha. Mário de Andrade exacerbou isso, né? Mas pessoas brancas que ele chamou para a semana pensaram em outras coisas, né? Pensaram em tradução do que ele mostrava. Quando você vai ler as viagens que Mário de Andrade fez pelo Brasil depois daquela semana, são coisas, as cartas que o Mário de Andrade escreve com as pessoas que pesquisam esse outro Brasil. Sabe? Esse Brasil é o Brasil que não foi, que não está, né? No caso, por exemplo, da imaginação de um país descendente somente de Portugal, misturado, porque Portugal tem o caldeirão e tem a colher para misturar. Então, ele mistura, deixa para lá, mas Portugal, né? O branco nunca mistura. Né? Então, quando você mistura, você tem algo que não é preto, que não é indígena, mas você tem o branco. Como é que mistura é essa? Misturinha esquisita essa. Então, é ideológico, é político, é projeto de país. O que tem aqui é África, e não é pequena, não é pequena. Não é uma pequena África. Não é isso que você tem. No Rio de Janeiro, você não tem uma pequena África. Você tem uma grande África. E você tem momentos históricos ali, importantes para essa grande África. Então, eu estou para tentar tecer, Luciana, em termos de educação, para esses meninos, para quem vai formar esses meninos, exatamente essa africanidade desse território. Se tem um projeto para apagar, desde que o primeiro preto foi jogado para fora, vivo, daqueles navios, não, isso é um território. Ele não foi julgado dentro da casa grande. Ele não vê uma casa grande. Ponha-se no lugar. Gente, a maioria de nós são fodidos, cheio de dívida, cheio de sonhos sem realizar. Está com a idade de ver o tempo. Agora a gente já está na idade de ver que o tempo que passou e a gente não fez. Somos aqueles. A gente consegue.
se imaginar naquele lugar. Aquilo é um território. A moda afro-brasileira do meu lugar, onde eu estou, que uso, infelizmente, não tenho a cabeça para construir, mas aqui eu uso por uma questão de identidade, de demonstração de onde eu venho, né, e que eu admito ser a minha origem. Essa moda é um território. É algo que a gente pode construir as nossas identidades. Ajuda a gente nas nossas identidades, né? Desde 2003, a gente procura, aí os que são professores me desculpem, mas a gente procura o ponto. O ponto. E o ponto é: o Brasil não é esse Brasil aí, não. Não é, não. Beijando, bandeira dos Estados Unidos. Não é isso. Não é isso. Não é aquele Brasil construído que está aí no patrimônio. E que tenta uma coisa que é muito cara, né, a assistência social: conciliar as diferenças. Gente, essas diferenças, as que eram conciliáveis, elas dialogaram naquele conflito no início, nesse território. Elas dialogaram, né? Agora, quem não dialogou não é Brasil, gente, mas não é mesmo. A referência de uma pessoa branca, todas as referências que ela pode tecer do que ela é, não é referência negra. Não é daqui. Tudo que se propõe em termos de mudança para esse país é para construir, nesse território, uma perspectiva afrocentrada. Se 2003 não foi isso, eu boiei. Eu vi coisas que não existiam. Não tinha algumas propostas nesse sentido, gente. A ideia não era essa? Em 2003 não tinha... Espera aí, não, a nossa origem. E lá em 2003 nem se sabia. Desculpa, sabia, porque quem é professor de escola pública sabe. Em 2003 não se imaginava no IBGE que as pessoas iam se autodeclarar com a origem africana delas. Né? Não respondi, ficou mais difícil, mas um dia eu acho que a gente resolve, né, gente? Aruana. Estava aqui escrevendo tudo que eu quero falar, porque eu sou desses. Primeiramente, boa tarde. Bom, já é boa noite, é 18h01. Boa noite. Agradecer, né, Nila? Foi muito bom a sua exposição. Acho que o campo das ideias, do debate das ideias, ele sempre é bom, né? Mas eu, tendo as minhas concordâncias e os meus antagonismos no meu campo de pensamento aqui, tanto quanto sua fala, quanto da minha mãe, Makota Kisandembo, que faz parte. E aí, algumas reflexões assim, que eu fiquei pensando enquanto você disse. Assim, eu acho que, primeiramente, concordo. Existe uma africanidade pulsante, viva no Brasil. Mas o Brasil é o quê, então? Só um território? Só um pedaço de chão? Só uma fronteira? O que define país? Qual povo nasce pronto? Qual povo não tem conflito? Qual país plurirracial, multirracial, com diversas conformações raciais, não tem racismo e conflitos raciais? São reflexões importantes, assim, que eu também me faço, assim, e trago também aqui para o conjunto e para quem está facilitando a mesa. E aí, a partir disso, para dizer quem é que formou o Brasil. Quando a gente está falando desse Brasil, eu fico na reflexão de quem é que formou, porque você trouxe brilhantemente. Os homens brancos, supostamente héteros, ricos, se apropriaram de uma construção laboral
de Brasil, porque aqui tem um território, né, uma fronteira, que vieram muitos de lá, né, milhares de pessoas de lá, africanos, milhares de indígenas que aqui estavam, e milhares de europeus, que não foram só os portugueses, né, e isso provocou um conjunto de conflitos que, bem ou mal, querendo ou não, pelo sim, pelo não, gerou algo que concretamente essa elite não, como diz Emicida, né? A elite devia ser a melhor parte de uma população. Essa burguesia se apropriou. Mas essa burguesia alguma vez quis ser brasileira? Essa grande burguesia comandante, essa grande burguesia econômica, ela nem mora aqui, de fato, né? Essa grande burguesia não gosta do Brasil. Essa ideia de brasilidade absorvida nos momentos de ditadura, ela foi justamente para conduzir um povo, mas ela foi apropriada de algo que estava aqui. Quando você diz do maracatu, quando você diz do candomblé, quando você diz do samba, da capoeira, como essas coisas se conformaram em território nacional. Tem uma cantiga da capoeira que diz assim: a capoeira, a África, a capoeira, como que é? Tem uma cantiga da capoeira que diz assim: a capoeira foi gestada. Quê? Não vou lembrar, não lembrando nem o ritmo nem a letra. Como que eu vou cantar? Que ela foi gestada em África, mas ela foi parida na Bahia. É isso, é a frase. Que diz o quê? A capoeira, se você for olhar a origem, ou se você for pensar o próprio candomblé, que você tem, por exemplo, o candomblé de Queto, pensando no povo de Queta lá em cima, Senegal, Nigéria, o povo Yorubá lá em cima. Quando você chega no Brasil, o candomblé de Queto, as pessoas, os orixás todos estão vestidos com as amarrações do povo banto. Tô mentindo? Tá, agora Banto, Angola, aqui, África Central. Queto, lá em cima. Só o Brasil pode produzir isso, enquanto formação social do povo brasileiro. Quando eu digo formação social do povo brasileiro, não significa que o Brasil seja algo pronto, acabado, ou que aqui tem uma nação sem conflitos raciais, sem conflitos econômicos, assim como os Estados Unidos têm. E que você também citou, mas os Estados Unidos têm 13% de população negra. O Brasil, 54%. E aí, enfim, não fazendo comparações, que cada país tem sua formação social. Mas partindo dessas reflexões mesmo, dessas provocações, aqui se construiu processos, né? Tanto a gestão da capoeira, do congado, do maracatu, das tradições do samba, das tradições negras, que são a somatória, inclusive, de vários povos africanos. Aí, por último, outra provocação: quem inventou o negro? Quem inventou o africano? Essas entidades, essas identidades sempre existiram? Ou o negro é uma determinação do outro? Ou em África, no território, né? África, pensando em território, as pessoas se definiam como Yorubá, Fons, Nagô, Jeje, Malês, Bantos, Zulus, e por aí vai. O africano também não é uma generização dita pelo outro, branco, colonizador. Há uma reflexão também importante se fazer. E o negro, a conceituação negro, também, que a gente absorve no sentido da afirmação, no sentido da luta, no sentido de entender que a partir, né, do que foi gerado, nos afirmamos, nos compreendemos enquanto negros e construímos uma luta pela emancipação do racismo, por uma sociedade sem racismo, pela emancipação dos corpos das negras e dos negros, pela emancipação da humanidade, por uma sociedade sem racismo. E também nessa reflexão de africanidade, aqui é a África, o Brasil, aonde se encontra a nossa contribuição, a nossa reflexão, a nossa característica na nossa formação social dos indígenas, dos povos originários. Então, quando você perguntou se é africano, eu não levantei a mão, porque eu sou aruanã, né?
Aruanã, indígena. O indígena que atravessou o rio e conseguiu construir seu povo do outro lado do rio. Essa é a lenda. Então, Aruanã, nome indígena. Então, eu entendo que eu sou Aruanã, esse sujeito, um negro brasileiro de nome indígena, devido a toda essa complexidade da formação desse país, assim, que é complexo. Nem negando, nem afirmando, mas trazendo reflexões, assim, para o debate mesmo, assim, né? Mas dizer que, sim, seguimos a reflexão, seguimos com, né, companheiros aí de luta, de reflexão, que quer a emancipação do racismo, que é a coisa mais importante, e a construção de uma sociedade livre, né, de toda e qualquer opressão. É isso, assim, que eu queria dizer. Falei muito, eu tenho essa mania, eu geminiano. Obrigado, Nila e Macota. Geminiano. Mas então, o nome é dado e o nome é assumido ou não, né? Mas então, interessante essas suas colocações, Aruanã. Legal que eu tenha te incomodado assim com essas falas, eu achei muito interessante, que ela vai também com fluência com o que a Cida diz. Mas é isso, eu acho essa encruzilhada, né? A gente tem que pensar em uma diáspora inicial, não é isso? E uma diáspora que foi se construindo em vários lugares do mundo, diferentemente, e quando vem o tráfico, aquele mapa, né, que atualmente o mapa do tráfico, geralmente é apresentado como mapa da diáspora, né? A gente tem que pensar nisso, assim, o reconhecimento desse lugar como um território para se fazer nele, né, em diálogo, né, é lógico que esse diálogo, toda hora que eu mencionei, é um diálogo com os povos originários, né, e a gente sabe disso, né, a figura do caboclo, por exemplo, é uma figura desse diálogo, né, inegável. Agora, que existe esse Brasil e que ele não pode ser pagado, né, ele existe, e que existe também uma tentativa do Estado, né, dominado, ocupado pela burguesia, em não ver esse país e nem colocar esse território para fora, como o Brasil, né, muito mais para africano do que para algo independente de uma única origem, né, possibilitado por aquele conflito, né? Isso também a gente tem que pensar. Isso é para pensar mesmo, gente. Eu acho que essas interrogações são interessantes e não se resolve numa horinha dessa de conversa com o Marco de braço cruzado, que já acabou. Então, então... Tá não. Vem oprimir para você ver. Mas então é isso, né? Eu trouxe esses incômodos mesmo, porque a moda é algo que eu, pelo menos, uso exatamente para não ficar muito claro, né? O que eu sou, pelo contrário, né? Então, eu acho que a moda permite a gente fazer isso. E aqui eu lembro, né, do que Macota estava conversando ontem sobre o Dalmi, né, o Dalmi Francisco e a desconstrução que ele fez na primeira mostra, né, Macota? Então, não consegue, porque quem faz sabe o que está fazendo. E quem compra, gente, sabe o que está comprando, assim. Sabe o que está comprando e sabe o que usar isso significa. É para não ficar claro mesmo, né? Então, eu adorei que eu tenha incomodado pessoas especiais para mim, como Cida Reis. Nossa, ótimo te incomodar. Fiquei super feliz. E Aruanã, uma surpresa ter te incomodado. Adorei também. Muito obrigada. Alguém mais quer falar? Não? Ninguém mais? Marquito, você quer falar? Dê a câmera para o Aruanã.
Gente, é porque a gente, dentro das provocações de Nila, a gente tem algumas coisas a dizer, e aí o Marquito também vai dizer o que ele tem a dizer, mas algumas coisinhas que eu pedi para ele expor aqui. Senhoras e senhores, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais... Não vou perder essa oportunidade. Não vou perder. Depois de ser humilhado aqui. Pensando, né, em todas essas falas, né, que a Nila trouxe, e pensando em todas as coisas que nós temos vivido aqui nessas últimas semanas, a partir da formação que eu ofertei, que eu e o Aruanã estamos ofertando, a gente fica sempre questionando sobre essa lógica dessa brasilidade mesmo. Tanto quando a Nila perguntou quem é africano aqui, eu e Macota levantamos a mão. Eu sou lá de Sabá. Ah, você também levantou? Macota de Kemet. Vocês são de onde mesmo? Só para eu saber. Ah, são elas? Você é daqui mesmo? Ah, entendi. Eu sou lá de Sabá. Assim. Etiópia, entendeu? Eu sou de Kemet, tá? Então, e aí, falar em Kemet, né, nós temos um coletivo, né, o coletivo Kemet, onde nós temos trabalhado com essa busca dessa conexão que nós temos e que, porventura, foi transviada, perdida, bloqueada de alguma forma, e que nos afasta de nossas africanidades. E a gente tem buscado isso para poder trazer produtos e questionamentos a partir desse estudo e dessa conexão. Ah, é também do projeto? Temos. Então, eu falo. Nós estamos na construção de um produto audiovisual, uma animação, a partir de uma canção do Mestre Queiroga, um reggae, onde ele fala da rainha, né, Isso. Entendeu? Como é difícil o negócio? É uma faraó e tem esse costume, né, de faraó ser só homem, mas faraó é um título. Então, tiveram várias mulheres. E uma delas é a Hatshepsut. Como é que é? Vocês entenderam, né? Não, jamais. Vocês já entenderam que eu fui humilhado aqui nessa palavra. Então, hoje é o dia da humilhação. E aí nós temos feito várias pesquisas junto com outros artistas. O Rodney, que também vai estar ofertando aqui uma oficina. A gente tem construído um material consistente para apresentar uma produção audiovisual de uma animação em que o pano de fundo é essa música que o Mestre Queiroga, ele disse que começou a ter uns questionamentos a partir de uma escultura que ele recebeu de um amigo. Ele queria saber mais sobre essa pessoa. E nessa investida, ele acabou nos chamando para contribuir nessa busca, e a gente entendeu que era necessário... Não foi, não? Eu tinha entendido assim. Ah, vocês têm outra versão? Eu gosto da minha versão. A minha versão era essa. E aí, essa construção vai ser feita por esse coletivo, né, que tem essas duas mestras aqui, encabeçando conjuntamente com a gente está ali no corpo, engrossando o caldo, e a gente pretende, a partir dessas pesquisas, apresentar esse produto e vários outros produtos para tratar e trazer um pouco mais de Kemet, para trazer essa africanidade, pensar nesse afrofuturismo que já estava lá 2, 3, 4, 5 mil anos atrás, que ainda se faz presente hoje e se faz muito atual. Né? E quando eu estava ouvindo as falas da Nila, assim, eu tenho um problema com o território Brasil, porque desde pequeno eu entendo que eu não sou quisto aqui. Eu não sou desejado nesse lugar. O meu corpo é violentado várias vezes, assim, e o dos meus também. Então, quando pergunto se é brasileiro, não, eu sou um africano de um local diaspórico chamado Brasil. Eu não me sinto desse país mesmo, assim, esse país não me deseja aqui, assim como não deseja os outros pretos. Só que a gente está aí crescendo, nós somos um número muito grande. Eu tenho uma concepção que falta uma comunicidade, assim, né? Nem comunidade, nem unicidade, nem unidade. Não tem como ser homogêneo. Mas a gente está pecando numa questão de se ver no outro, de se sentir no outro.
e quando o outro for ferido, essa ferida também ser a minha ferida, e eu não aceitar que isso aconteça, eu me revoltar com essa dor infligida. Então, eu sinto que falta a nós, que estamos aqui, nós pretos africanos do Brasil, nos falta isso. Eu não estou dizendo que exista uma comunidade dessa forma, redondinha, mas eu estou dizendo que para nós falta isso. Sim? Pode falar. Ela é muito, muito interessante, essa provocação da Nila. Mas ela é muito, sabe? Eu acho que a gente precisa, de fato, pensar muito em cima dela para a gente poder também, sabe assim, cada vez mais ou fincar o nosso pé aqui ou construir um outro lugar para fincar. Sabe? Porque é muito doido isso. Assim, quando você fala, né, do seu incômodo aqui, né, de não se sentir pertencente aqui, essa é uma experiência que todos os negros vivenciam em algum momento da sua vida. Por isso que eu falei que o movimento negro foi importante, porque até então eu achava que eu era mais burra, eu era mais isso, eu era menos aquilo, até entender que o problema não estava em mim, está neles. Que não conseguem, sabe, que não se dão conta e precisam de menosprezar o outro para se sentir melhor. A gente estava conversando agora, eu estava conversando, porque né, eu e Ritinha, a gente está ali no tricô danado. E aí eu queria trazer algumas questões também, sabe, Nila? Como é que a gente lida, por exemplo, com a questão da brasilidade, da africanidade, em cima da fala dele de não se sentir brasileiro? Olha só. Nós temos duas experiências que vale, como que eu queria trazer para reflexão. A primeira dessa experiência foram os africanos nascidos aqui no Brasil ou não, que vieram como escravos, mas muitos deles que nasceram aqui no Brasil. Houve um determinado momento na história que eles tiveram a oportunidade ou foram obrigados a voltar para a África. E quando eles voltam para a África, eles não são considerados africanos. São os agudás, que vão criar uma outra, sabe, né, uma outra categoria, né, cultural. Não é isso? A Rita agora fez uma outra provocação. Hoje é possível a gente fazer um teste de DNA e descobrir matrilinearidade de que local o nosso antepassado veio. A Rita falou, você conhece alguém que voltou? Eu falei, não. Porque a gente vai voltar para onde? Nós estamos aqui. Nós não temos para onde voltar na África. É aqui. Então, a nossa briga, a minha briga, sempre foi por construir, sabe, por ter o nosso espaço respeitado aqui, por sermos cidadãos brasileiros. Eu sou uma cidadã brasileira e quero os meus direitos enquanto cidadã brasileira. Eu quero que isso seja respeitado. É para isso que eu brigo. E aí tem outro detalhe. Eu não brigo, por exemplo, para mudar a cor do opressor. Eu não quero mudar a cor do opressor. Eu quero acabar com a opressão. A minha briga sempre foi por acabar com a opressão. Saca, assim, né? Você fez uma pergunta com relação àquela questão né, do IBGE, quando a gente vai para a maioria de pardos, né, a somatória de pardos e negros dá um total, nós somos um percentual maior de brasileiros, né, nós, os descendentes de africanos. Mas aí é importante considerar que dentro dessa classificação do IBGE e dentro, né, da autoclassificação, que você tinha só duas opções, que era ser preto ou ser pardo, os pretos eles são um menor número. O maior número ele é de pardos. Sabe? Esses pardos eles são filhos de quem? Eles são filhos de relações interraciais, saca? Então, assim, a gente, de fato, é uma história, sabe assim, a gente, de fato, vive uma situação aqui no Brasil, vou pegar aqui no Brasil específico, mas isso é na diáspora inteira, que é isso, né? Assim, e se a gente volta para a África também, a gente também não é africano, não é? Assim, isso que eu falei e volto a afirmar, sabe assim, né? Qual que é a nossa cultura, né?
Quem se reinventa? Onde, né? O que é aqui? Onde é aqui? Qual que é a nossa cultura? A gente precisa, de fato, sabe, ficar pensando e repensando sobre isso. E eu fico muito triste, às vezes, de pensar que a discussão da cota não vai resolver o nosso problema. Porque o principal, essa discussão não é feita na faculdade. Sabe, assim, quem, né? O que é aqui? Onde é aqui? Qual que é a nossa cultura? Principalmente isso, né? E a quem nos referenciamos aqui. É isso. Desculpa mais uma vez subir aqui. Agora não subo mais, não. Obrigado pela provocação. É isso. Ah. Aí acabar depois? Velha seu passado. Gente, boa noite. Eu quero pegar carona aqui na fala da Cida, que a Cida acabou, de uma certa forma, afirmando algo que você disse, que é a questão de estabelecer aqui como um território, né? Que eu acho que foi bacana. Não vou demorar, não. E aí, quando a gente faz isso, né, a gente não quer voltar para a África. Lá não é o nosso lugar, né? A gente quer conhecer, quer entender, né? Mas não queremos voltar, né? Podemos até um dia decidir morar lá, mas não é nessa volta, né, que é colocada assim, de que lá é o nosso lugar. Não, né? Agora, eu quero só colocar aqui, que talvez é a coisa para pensar para depois, Nila, porque toda hora eu fiquei pensando nessa reinvenção, quem se reinventa, mas eu acho que também tem que pensar como se reinventa, né? O candomblé é uma invenção, uma reinvenção né? Quando ele falou do queto e do banto, é queto, mas amarração é isso mesmo, banto? Isso é uma reinvenção? Não, eu estou só perguntando, não estou... Não. Não é isso, não. Não. O Macota, não estou dizendo que não existe. Eu acho que os dois juntos já existia, era assim. Então é agora. Exatamente, mas é disso. Não leva essa reinvenção, essa palavra reinvenção, muito ao pé da letra, entendeu? É vamos dizer então que é uma reconstrução, qualquer coisa. Mas é diferente do que era lá. Entendeu? É isso que eu estou dizendo. Então tem que se pensar aí quem se reinventa aqui, mas quem se reinventa e se reinventa como? Né? Nesses fazeres todos, né? Nessas manifestações todas. Eu acho que aí é uma coisa assim, precisa se virar depois. Tá bom? Sim, gente, essa é a pergunta. Só um momentinho, Macota, espera aí. Gente, olha bem, como que eu iniciei essa fala minha? Ora, quando você pergunta sobre africanidades, você tem mais elementos do que quando você pergunta sobre brasilidades. Eu comecei minha fala falando isso. Então, por que isso? Então, na minha perspectiva, eu vou responder as minhas perguntas, as possíveis de serem respondidas. O que é aqui? Aqui é o que a Aruanã disse. Aqui é um país
afrodiaspórico. Afrodiaspórico. E é um lugar tão africano, mas não é de africano da época do tráfico de escravizados, não. Ele é de antes. Tanto que tem diálogo com os originários aqui. Né? Existe a diáspora africana, mas ela é a primeira diáspora dos humanos. Né? E existe o tráfico, e o tráfico confirma essa diáspora. Né? Bom, onde é aqui? Aqui é um país africano, se a gente pensar na perspectiva de que, sim, gente, é a nossa discordância, ok, mas aqui é um país africano porque a África não é um continente sem diferença, pelo contrário. O tráfico tanto via isso que se aproveitou dessas diferenças. Então, aqui é lugar de reinvenção, né? Quem se reinventa aqui? Né? O colonizador, ele se reinventa aqui. Outra cultura, não é isso? Outra musicalidade, não é isso? Tem isso. Tanto tem isso, gente? Não tem outra música portuguesa. Outra música francesa, que nós tivemos aqui, ocupação. Outra música holandesa, não é isso? E quando sai daqui, tem interferência, não é isso? Que é outra, é uma reinvenção. Essa reinvenção volta. No caso da França e Holanda, por exemplo, essa reinvenção volta para a França e Holanda. É isso que acontece? Não é isso, gente. O que eu estou afirmando aqui é que quem se reinventa aqui é quem reconhece esse território como lugar de reinvenção. Eu não vou me reinventar inventando-me, não. Eu não vou tirar o que eu tenho. Eu vou negociar aqui, dialogar. Vou negociar com o quê? Com a natureza. Eu tenho aqui tudo que Oxum precisa lá. Não sei, não tem não, tem tudo não, tem tudo não, tem não. Vou aproveitar aqui esse dendê, eu acho que pode, não é isso? Vou perguntar se o Oxum aceita, tal. Entendeu? É isso. Gente, nós não temos, isso é no bar, que eu estou cansei aqui. Quem se reinventa aqui é quem reconhece esse território como seu, para ocupar. Quem coloniza aqui é um território que é para tomar, aproveitar, retirar e depois vender. É lógico, não vou dar para ninguém. Né? Vender, meu tempo também, até vendo. É esse o X da questão. Né? Quem se reinventa aqui é quem reconhece esse território para ocupar. E ele reinventa. Não é inventando-se, é trocando, é dialogando. Gente, os sagrados desse lugar conversam. Tanto que você reconhece com o gado como uma manifestação. Banto. Eu ia falar brasileira. É banto, entende? É isso que é o X. Então, você tem. Aqui é algo que você precisa trabalhar como um lugar, né, que tem mais de africano do que de português, ou de holandês, ou de francês, ou italiano, ou quem mais que veio aí? Bélgica, né? Bom, alemães vieram também muito. Então, a quem nos referenciamos aqui? Aí, quando vem nessa pergunta, a quem nos referenciamos aqui? A Igreja Católica, Apostólica. Você entende isso? Quando chega na escola, peraí, não, peraí. É diferente isso. A criança que é evangélica, ela pode sim
vir de um determinado jeito. Agora, não, aí... mas não. Você não vem com o seu turbante, você, né, isso atrapalha, isso, entendeu? Não, vamos trabalhar. Não, aqui é a prefeitura, etc. Ok. Eu vou fazer o seu crachá, você pode, por favor, tirar o turbante? Isso aconteceu na prefeitura, gente, em 2017. A sorte do rapaz é que não era essa macota, senão ele estava derretido no chão até hoje. Assim. Mas entende isso? Quando você vai se referenciar sobre o que é isso aqui, o que fala mais alto? Um Brasil inventado como branco, com tudo que os pretos construíram, inclusive a arquitetura barroca, Eu não estou falando, gente, de quem pegou pedrinha e pôs ali, pedrão e pôs ali. Não é isso, não. Estou falando de concepção arquitetônica barroca. Isso é de preto. Entendeu? Isso sai. Aí a hora que você vai falar, não, o Brasil tem uma arquitetura, né? É um barroco que não é assim o barroco alemão, né? Não é o barroco alemão, não. Mas é um barroco bom, um barroco legal, né? É um barroco que também vale a pena. Quem é o maior mestre desse barroco? Quem é o maior mestre desse barroco? Não, pelo amor de Deus. Vou fazer pergunta de novo. Quem é o maior mestre desse barroco? Antônio Francisco Lisboa. Você entende? Aí, na hora de você falar do maior mestre desse barroco, que por sinal era pardo, você fala que ele é aleijado, que nem pardo pode, porque o alemão... Não é isso? Gente, veio um cara da França estudar esse barroco aqui, e ele falou, não dá para pagar. Não foi assim que ele falou, mas o livro dele, todo sobre barroco, ele diz isso. Aqui, não dá para pagar. Isso foi no início do patrimônio cultural no Brasil, gente. Germain Bazin é o cara. Ele falou desse lugar, ele falou desse barroco, e ele falou que não dava para pagar. Você lê o livro dele sobre o barroco mineiro. Não, tudo que ele está dizendo lá não dá para pagar. Não é o alemão. Mas tem que reconhecer como barroco. Qual é o maior mestre? Um aleijado. É um aleijado. Gente, me ajude. Não, e você não pode falar Antônio Francisco Lisboa, porque é claro que ele não construiu tudo aquilo. Ele criou escola. Aí você vai falar que um cara negro criou uma escola de barroco aqui, sem frequentar faculdades alemãs? Estou entendendo? Um estágiozinho que fosse na Alemanha, ele tinha que ter feito, não tem. Está entendendo? Assim, gente, tem uma construção de referências. Quando você vai falar, o Brasil é isso, isso e isso, você aprende na escola o que é o Brasil. E não tem essa referência do tamanho, pelo menos, que deveria ser, dos africanos que se reinventam nesse território. É um reconhecimento de território, gente. Quando você foge, fugir, deixa eu esconder no mato. Não é isso, esconder no mato, não. Tem um planejamento. O que faz as pessoas ficarem unidas em alguma coisa, gente? Perspectivas culturais, perspectivas de continuidade. Ligações culturais, histórias da sua permanência, da sua vinda para cá. Você precisa de histórias. Qual é a sua origem? Não, sim, eu vim no navio tal, fui jogado aqui, aí fomos para uma fazenda, fugimos. Não, mãe. De onde veio o navio? Quem éramos nós? De onde esse povo achou que eles podiam construir uma república em pleno império no Brasil? De onde? África sempre foram muitas. E essa construção aqui são com muitas Áfricas. Em diálogo entre essas Áfricas e em diálogo com os originários também.
E diálogos diferentes, de uma África, sim, com aqueles originários, e de outra África, com outro diálogo com aqueles mesmos originários. E outros originários com aquele... Entendeu? É esse diálogo de diferenças. Isso é África. Desde que o primeiro ser humano, reconhecido como tal pelos cientistas, apareceu naquele lugar, foi aumentando e foi saindo. É reconhecimento. Descobrimos um lugar que nós vamos tomar posse porque o lugar é nosso. Não é isso. Ele, que foi julgado, saiu vivo, ponha-se no lugar, gente preta. Isso é um território. Ele está lá, açoite, baobaba. Não, tem um pensamento político nisso, de ocupação desse território. Uma ação cultural para amalgamar essas pessoas nesse território, numa perspectiva, num modelo de quilombo, por exemplo, num modelo de terreiro, como tem na Bahia, tanto que as mulheres, terreiro, candomblé, onde? Em África. Aqui, só aqui. Reinvenção. Gente, hoje é sábado, vamos fazer algo mais interessante? Fátima presidenta. De novo, né, Ana? Sempre Fátima presidenta. Vou ficar aqui que tem que equilibrar o peso. Gente, a tarde foi muito boa. Nila não falou, deveria ter falado, mas esse coletivo de quemetianos, né? Daqui a pouco nós vamos começar a apresentar para a cidade as nossas divagações, produções, comentários, né, estudos. A gente tem um coletivo mesmo já, durante a pandemia, já tem uns quase 4 anos, né? Que a gente tem esse coletivo. Então, daqui a pouco a gente vai começar a apresentar para a cidade o que a gente vem produzindo. Então, muito obrigado por todos vocês estarem aqui. Foi uma tarde maravilhosa, vários pensamentos. E aí eu só quero, dentro daquilo que o Jupira falou, repetiu o que a Aruanã disse, só quero fazer um pequeno comentário. Quando nós de tradição falecemos, na hora que vão cantar o nosso axexê ou o nosso mocondo, canta-se para a África, né? Canta-se para a África e convoca todo a nossa ancestralidade. E por que canta-se para a África, evocando a nossa ancestralidade? Porque o que se diz é que não sabe qual é o nosso ancestral que vai se fazer presente, só se sabe que ele é África. Então, o axexê, se morreu uma pessoa, por exemplo, de Candomblé Angola, não vai cantar no axexê dele só para as pessoas, né, só para os angoleiros. Se é o pessoal do Queto, não é só para o Queto. Se é o pessoal do Jeje, não é só para o pessoal do Jeje. Canta-se para a África, né? Canta para a ancestralidade africana, porque não sabe de qual região de África esse ancestral vai se fazer presente. Fátima, é com você. Oi, agora foi. Então, com a fala da Macota, gente, eu quero pedir desculpa, que eu estou um pouco cansada também, né? Que foi pauleira nosso trabalho, né? Que na realidade são 2 projetos que estão sendo realizados. Um nós encerramos, que foi a 3ª Mostra Brasil Afromoda, né? Não encerrou, não. Desculpa. Até início de outubro. É porque tantas oficinas, né? É um trabalho muito bacana que a ANAMAB vem desenvolvendo, não é de hoje, né? Desde 2013. Essa luta é constante, ela vem desde 2010, né, Macota? Em 2012, como a Macota pontuou várias vezes, nós conseguimos fortalecer a ANAMAB. A construção veio da Macota, veio da Goia, a minha pessoa também. A gente vem nessa luta, né? Macota fez várias viagens a Brasília, né? Em busca de parceria. Há muito tempo, eles colocaram que, quando a gente participou da 2ª Conferência Nacional de Cultura,
que nós tínhamos que procurar um órgão que fosse responsável por nós, pela nossa moda. Olha como é que é a coisa, né? Então, mostra que a moda, ela não é... A moda afro-brasileira, com essa identidade, ela não nos aceita. A moda afro-brasileira, quando a sociedade brasileira ela reconhecer, isso que a gente estava até comentando, quando ela reconhecer pessoas como nós, que têm uma formação em qualquer área, ele vai estar fortalecendo o nosso protagonismo. Então, ele fala de moda com essa identidade, a moda afro-brasileira, ele vai estar dizendo e afirmando que nós existimos. E a história não é essa. Né? Nós estamos aqui trabalhando, né? Todos nós. Então, quando o protagonismo negro ele tem essa força, para eles não é viável. Né? A sociedade, infelizmente, ela acaba nos rotulando. Então, pessoas como nós, como Macota, e como vários, como Munila, que pontua essas questões, eu acho que ela é importante, sim. Né? Que a gente tem que entender, procurarmos nos conhecermos, né? Que é o principal. Isso, as reflexões que a Nila colocou, elas são importantes. A gente tem que saber de onde a gente veio, o porquê que a gente veio, o porquê que houve essa transformação. Essa transformação foi necessária? Foi para o amadurecimento. Não só da moda, como da história também, né? Que às vezes é mal contada. E esse rótulo que colocaram na gente. Infelizmente, é a verdade. Mas a gente não está aqui para isso. A gente está aqui para comemorar que a ANAMAB ela tem mais uma conquista, né? Aliás, é a terceira. E tem pessoas como vocês estão aqui somando, divulgando e falando do trabalho da ANAMAB. Então, Macota, é isso. Eu, como presidente interina da ANAMAB, a gente tem que comemorar. Amanhã eu estou indo embora, quero me despedir de todos vocês. Amanhã eu estou voltando para o Rio de Janeiro. Foi muito bom trabalhar com vocês, muito bom estar com todos vocês. As alunas que também, Rita, a Lu, que conseguiu fazer uma construção bacana de moda plus size, a modelagem, a Aruanã. Eu não gosto muito de despedida, não, porque a despedida ela tipo, finaliza alguma coisa, né? Até daqui a pouco tá bom, como a Nila está colocando. Então, eu quero agradecer a vocês pela receptividade, que foi muito bacana. Né? Obrigada, gente.